Boa noite a todos, sejam bem-vindos à live aqui da Chapa União SBN, né? Hoje nós estamos com o Dr. Paulo Henrique Aguiar, que é o presidente do CBN, né, 2023, que está se aproximando aí, está batendo as portas, né, doutor Paulo? Um grande sucesso já o evento, grande sucesso de inscrição histórica para... dentro da nossa sociedade. Nós já conversamos sobre isso por aqui. Boa noite a todos que estão entrando. Então, o doutor Paulo, além de presidente do CBN, também é membro do nosso Conselho Deliberativo, que é quem realmente está por trás de todas as decisões, né, que são feitas, são tomadas aqui na nossa sociedade. E também professor titular de anatomia da Faculdade de Medicina do ABC. Então, muito obrigada, doutor Paulo, por estar aqui conosco, entrando aqui nessa live para a gente conversar um pouquinho sobre a possibilidade, né, a chapa que está vindo aí da nova gestão. E aí é bem importante esclarecer aqui para os associados sobre o que é, né, a chapa e qual a missão dessa chapa União SBN. Obrigado, Vanessa. Boa noite a todos. É um prazer estar sempre nesse meio de comunicação com a Vanessa. Sem dúvida nenhuma, esse congresso, conforme você falou, o Congresso 2023, está batendo recordes, né? Número de inscrições, expositores. É o congresso que vai trazer presencialmente um grande número de convidados do exterior, onde os residentes e neurocirurgiões vão poder se confraternizar, vão poder ter um acesso direto a esses convidados e voltar ao que era, né? Aquele congresso gostoso, vendo as pessoas. Fora isso, é claro, eu lancei minha candidatura, que eu já aguardava há algum tempo, né? Eu passei por todos os cargos que a SBN poderia ter, comissão de ensino, jovem neurocirurgião, diretor do jovem neurocirurgião, secretário de oncologia, nervos periféricos, na época tinha reabilitação, e depois eu fiz parte da comissão de ensino, ajudando o Dr. Paulo Melo, extraoficialmente, depois oficialmente na comissão de credenciamento, retornei agora à comissão de credenciamento, fiz parte da comissão de título por 16 anos, coordenei 4 anos, fui diretor de patrimônio de 2 gestões, agora a 3ª gestão. Então, eu fiz uma história dentro da SBN e na idade correta, esperando a oportunidade e com colegas que têm o mesmo tipo de pensamento, que é o professor Geraldo de Sá Carneiro, nós resolvemos emplacar uma ideia que é fazer uma continuidade das gestões anteriores que fizeram muito crescer a SBN, desde da época do Dr. Landeiro, do Dr. Sebastião, Dr. Rota, Dr. Alencastro, Dr. Saleme, e daí veio o Dr. Ronald, o Dr. Borba, e agora o Dr. Wilker e o Dr. Eberval. Então, a nossa ideia, na verdade, é progredir cada vez mais, não parar no tempo, alcançar novas metas. Todo mundo sabe que eu gosto de metas e gosto de desafios, e sempre me concentro de uma maneira extremamente focada, e eu não tenho o mesmo ciclo circadiano das pessoas. Todo mundo sabe que eu trabalho diuturna, vespertina, noturnamente, e vamos trabalhar pelo associado, por você, associado da neurocirurgia. Nosso objetivo é muito claro, é melhorar as condições de trabalho, melhorar o honorário do neurocirurgião, valorizar o neurocirurgião e cada vez mais voltar a torná-lo respeitado, porque as outras especialidades e o mundo e a sociedade, a comunidade tem que saber quem é o neurocirurgião, qual é o valor do neurocirurgião. O neurocirurgião gasta grande parte da sua vida se dedicando às pessoas e em termos de expectativa de vida, a profissão que mais sofre ao longo dos anos. O neurocirurgião vive menos que os outros médicos, pela pressão, pela carga de trabalho, por tudo que tem que enfrentar. O tempo de formação do neurocirurgião é
é o maior. Você pega 6 anos de faculdade, normalmente 5 anos de residência, mais 2 de fellow, alguns 4 de fellow, fora isso começando como assistente júnior, assistente sênior, e daí até galgar um espaço dentro do seu serviço. Então, o neurocirurgião, ele é uma pessoa que parte da vida foi doada aos outros, foi doada à sua profissão, e ele precisa ser respeitado como isso. Ele não pode ter um caso dele julgado simplesmente por pessoas que nem são especialistas. Então eu penso, e para mim é muito claro, a gente sabe o caminho, eu e o Geraldo, durante muito tempo, o Geraldo foi vice-presidente, foi da diretoria da Sociedade de Coluna, ele é respeitadíssimo, e nós temos que focar nessa luta. Quando o neurocirurgião tem um problema ético, tem um problema profissional, isso é julgado pelo CREMESP, é avaliado por uma comissão de ética. Quando ele tem um problema administrativo, por uma diretoria. Mas quando o caso desse neurocirurgião tem que ser avaliado, se tem indicação ou não, se vai para uma cirurgia para uma operadora, tem que ser por um especialista, por um técnico em neurocirurgia, uma pessoa que sabe neurocirurgia, que tem a RQE e pertence à sociedade. Não basta ser neurocirurgião. A pessoa tem que estar atualizada, tem que participar dos congressos. O fato de ter um título de especialista de 1.800 não adianta, não vai garantir a ele que ele possa julgar as pessoas que estão trabalhando ativamente. Então, essa é a nossa luta, voltar à respeitabilidade das decisões dos neurocirurgiões. É claro que o fato de ser avaliado por um especialista ligado à SBN tem bônus e ônus. Pode sim ser contestado, mas a pessoa que está sendo contestada vai ser contestada por seu par, por uma pessoa que tem experiência. Esse é um foco importante. Outro foco importante é a equiparação do SUS. Não pode ter uma medicina do pobre e uma medicina do rico, uma neurocirurgia do pobre e uma neurocirurgia do rico. Eu acho que os hospitais do SUS, os colegas do SUS, merecem a maior respeitabilidade. Já em São Paulo, Tarcísio está, o governador, aumentando o valor do honorário, e nós temos que lutar por todo o país. O neurocirurgião que trabalha no SUS e atende a pessoa pobre, ele tem que ser bem remunerado. E o paciente do SUS tem que ter a mesma tecnologia que um hospital privado. É claro que São Paulo tem vários hospitais e outros estados, vários hospitais do SUS com toda a tecnologia. Mas nós temos que lutar por todo o país. O SUS é o serviço que atende as pessoas mais carentes. E os colegas que estão dedicando a vida ao SUS precisam sim ser valorizados. E a tecnologia tem que alcançar o paciente pobre. E nós temos que lutar por isso, junto ao Ministério, junto às secretarias de saúde, e a gente sabe o caminho para isso. Então, hoje, eu posso garantir à sociedade brasileira que em vários estados a sociedade brasileira está representada nos CREMESPs. Nós temos representação no CFM, temos colegas já trabalhando do ponto de vista político nos governos estaduais e nos governos federais. Sem uma construção política, sem um alicerce da comunidade, nós não vamos conseguir fazer nada. Não adianta nós reclamarmos sem que a gente possa ter ser ouvido pelas pessoas que podem mudar a lei, que podem nos apoiar. Então, esse é o nosso caminho, junto com o Geraldo de Sá Carneiro, junto com outros colegas que oportunamente vão ser apresentados, mas lhe garanto que são colegas da mais alta respeitabilidade com a mesma filosofia, tá? Porque nós temos que trabalhar num só caminho, não adianta termos filosofias diferentes, e a filosofia é essa, é a luta pelo neurocirurgião. Nós vamos lutar por vocês, e nós sabemos lutar. Excelente.
doutor Paulo. E um ponto muito importante, né, que o senhor tocou, acaba sendo o fato de acabar beneficiando muitos pacientes. Então, o fato do neurocirurgião ser valorizado e ter melhor condição de trabalho, muita gente aqui está parabenizando o senhor. Rafael Borges acabou de falar, parabéns, ele foi beneficiado também pelos cuidados da neurocirurgia, e isso acaba espelhando também o que o sistema público, o que o poder público precisa, né, até para dar mais atenção. Então, tudo acaba sendo uma cadeia que vai ligando ali o benefício para o neurocirurgião. Então, excelentes suas propostas. E o senhor chegou a comentar sobre o doutor Geraldo, né, que vai estar junto com o senhor como vice-presidente. O senhor Sim. pode já dar um spoiler, falar um pouquinho de quem mais vai estar fazendo parte aí da chapa, para os colegas aqui, os associados, talvez se identificarem, né, com pessoas ali da sua região, que conheçam? Vocês já vão identificar, porque assim, o curso nacional do residente vai ser ampliado e aperfeiçoado. E, sem dúvida, sem o trabalho do Ítalo, do Sérgio Cavalheiro, do Samuel Zimberg, a gente não vai conseguir ampliar a formação do residente. Nós precisamos da ampliação desses residentes e a ampliação da formação. Nós precisamos ter uma política de credenciamento das residências uniforme, manter o trabalho que já vem sendo feito do professor Alen Castro de uma maneira mais inclusiva, mais direta. Ele tem um BI, que é a proposta de informação dos residentes sobre o que acontece no serviço e dos chefes de serviço, que vai ser, sim, levado em conta. Sem dúvida, as visitas vão continuar. Isso na parte do credenciamento. O ensino cresceu muito com a entrada do professor Ramina, já tinha crescido com o Alexandre Janete, com o doutor Apio. Sem dúvida, essas pessoas são importantes para a sociedade brasileira, são pessoas que têm história, não são pessoas que chegaram agora, são pessoas que sabem como fazer. Nós vamos ter ainda na formação, sem dúvida, a participação do professor Rota, vamos ter a participação de outros colegas ainda. Por exemplo, eu não posso prescindir da visão administrativa do Dr. Paulo de Porto Melo, que é uma pessoa que fez um curso de gestão em Harvard e que sabe politicamente vários acessos também junto ao governo federal. Nós temos que ser um grupo forte. Nós temos inúmeros colegas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo, do Rio de Janeiro, da Bahia, da Paraíba. O Marcos Wagner vai estar com a gente, o Ronald vai estar com a gente, o Luciano Holanda. Nós temos do Recife, nós vamos ter da Amazonas, do Mato Grosso, o Giovanni, que vem colaborando com a gente. Então, é um grupo muito grande. E eu não vou citar mais nomes, porque aí é um número muito grande de pessoas que já estão contratadas para trabalhar em favor do associado, para lutar, porque é uma luta, porque realmente eu não vejo esse cargo, essa candidatura para o Paulo Henrique ou para o Geraldo. Nós vemos essa candidatura para as gerações que vão vir, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos descendentes, para os nossos filhos de colegas, para os nossos filhos de pessoas que vão ter que trabalhar na neurocirurgia, mas com um só objetivo, é beneficiar o paciente. Como é que ele pode beneficiar se ele não tiver um estímulo, ele não tiver uma motivação, ele não tiver uma visão que não é só financeira, é qualidade de trabalho, qualidade de vida, porque ele precisa estar saudável para ajudar as pessoas a se manterem saudáveis. Então, essa é a nossa ideia. São inúmeras pessoas nessa engrenagem, de vários estados. Sem dúvida, Minas, o Janete vai continuar com a gente, o Daniel França, tem várias pessoas, né? E todas elas engajadas num só objetivo.
Eu acredito muito que a gente possa contribuir. Claro que eu conto com você também, Vanessa, que você mudou a comunicação na SBN. Sem a propaganda, sem a comunicação, ninguém vai conhecer quem nós somos. E nós precisamos mostrar quem nós somos, o que nós queremos, ao que viemos e por que Sim. queremos. É isso aí. E nós precisamos de você. Sem dúvida. Eu já falei antes, né? Conte comigo e é algo que a gente faz realmente pensando no futuro, né? É um trabalho que a gente está aqui fazendo em prol dos associados, em prol da nossa sociedade, para que mais pacientes, para que mais pessoas sejam beneficiadas, para que mais pessoas conheçam, né, sobre a neurocirurgia e conheçam o que de benefício que a sociedade pode fazer também e somar na qualidade de vida dessas pessoas. Bastante gente elogiando os nomes citados e é muito interessante que o senhor conseguiu acoplar vários estados, né? Digamos, quase todos os estados do país aí o senhor foi citando. Eu sei que o senhor é até obrigada por compartilhar aqui em primeira mão com a gente. Eu sei que é difícil, às vezes, chegar e citar nomes, porque eu sei que é muita gente aí por trás do trabalho e às vezes é complicado, às vezes, não lembrar de um ou de outro ali no momento de citar, mas obrigada por compartilhar alguns dos nomes aqui com a gente. Goiás também, eu não posso deixar de falar de Goiás, o Lorimer, o Oswaldo Vilela, isso é importante. Eu acho que eu represento um pouco do Brasil, porque meus pais representam São Paulo, Rio Grande, eu sou nascido na Bahia, tenho uma avó que é cearense, sou casado com uma paranaense, filho de mineiro com catarinense, e tenho um filho paulista. Então, eu acredito no Brasil como um todo, eu não acredito em sub-regiões, nós somos um time só. Verdade. Eu também me sinto um pouco assim, eu nasci aqui em São Paulo, mas morei a vida inteira em João Pessoa, voltei agora há 15 anos, mas me considero muito paraibana. Então, tem um pouco desse sentimento também. Com relação para até alguns associados talvez não entendam muito bem, estão começando agora na sociedade, não entendem muito bem como funciona o processo eleitoral. O senhor pode explicar um pouco para a gente, primeiro, quando vai ser essa eleição, como que vai funcionar, vai ser presencial, vai ser virtual, como que vai ser esse processo? Esse processo vai ser virtual, né, pelo computador, do dia 29 ao meio-dia até meio-dia do dia 30. Por favor, esteja em ordem com suas senhas, com sua entrada na SBN para que possam votar, tá? Estejam em dia também, né, doutor Paulo? Estejam em dia, adimplentes, isso é importante. E, sem dúvida, o jovem tem que começar a participar desde o começo na vida associativa, porque o futuro de toda a sociedade depende da participação dos jovens. Eu comecei a minha vida na SBN em 1994. No primeiro dia do título de especialista, fui me dedicar ao meu trabalho, mas nunca deixei de ir a um congresso da SBN. Nunca deixei de participar e enviar trabalhos para os congressos. E, aliás, eu agradeço que no Congresso CBN 2023, 1.490 trabalhos. Então, o jovem foi tem recorde, que participar. Né? Recorde foi histórico. Recorde histórico de expositores, recorde de expositores. Eu agradeço em nome da Comissão Científica Executiva CCM, que trabalhou herculeamente. É claro que foram 392 reuniões com a CCM, 392, nós temos todas gravadas. Então, nós trabalhamos, assim como eu trabalhei para esse congresso pelo associado, para que ele conheça várias colegas do exterior, tenha uma qualidade de ver materiais, tecnologia, nós vamos trabalhar muito pela sociedade, procurando sim estabelecer metas para que esse jovem tenha uma luz, para que o caos geral que assola a medicina na América Latina melhore pelo menos a nossa especialidade, que a gente consiga vislumbrar que existem regras para ser neurocirurgião, não é um oportunismo, a pessoa vai ter que passar por etapas para que ele se sinta seguro, para que ele tenha formação, para que ele possa ajudar as pessoas. Então, sem essa formação, sem essa segurança, é
impossível. O Neurocirurgia cuidado. mexe em coisas delicadas e por isso que eu acredito na formação, acredito na base do neurocirurgião. Tem que estudar muita neuroanatomia, tem que fazer cursos, tem que fazer congressos, tem que ir para o trabalho sabendo que vai receber dignamente, tem que entender que ele tem que ter uma qualidade de vida. Ele está doando, como eu já falei no começo da live, parte da vida dele. Ele vai envelhecer mais cedo. Então, não é oportunismo. O neurocirurgião verdadeiro vai seguir essa trajetória e vai trabalhar, mas nós temos que criar a oportunidade, nós temos que criar o caminho, nós temos que lutar pela nossa especialidade. E eu conto com você, neurocirurgião jovem. Você, neurocirurgião jovem, é a razão do Geraldinho, eu e todo esse grupo que eu falei estarmos aqui, assumindo parte do nosso tempo para vocês. E não é um trabalho remunerado, é um trabalho voluntário. Um trabalho voluntário que demanda tempo. E nós vamos estar aí, porque nós acreditamos fielmente que a gente pode fazer algo pelo seu caminho. Excelente. É importante até mencionar isso, né? Porque acaba sendo algo que eu acredito ser muito admirável, né? O tanto que o senhor se dedica e já se dedicou, né, pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. O senhor enumerou alguns desses momentos que o senhor se dedicou e continua se dedicando, né? E veste essa bandeira da educação, porque na verdade é isso que acaba fazendo com que o cuidado seja cada vez melhor para os pacientes. A gente tem gente aqui que, inclusive, é familiar de pessoas que estão tentando fazer prova de residência. A gente tem essa assistência na sociedade também ali para os estudantes, né, de medicina. O senhor mesmo é muito engajado com eles e ensina, né, esses estudantes ali anatomia na Faculdade de Medicina do ABC, mas tem essa neurologia na veia do PUC ensino. também, né? E neurologia na PUC. Quero Então, falar que a PUC me deu muitas oportunidades, tenho orgulho também de fazer parte da PUC, né? De Sorocaba. Excelente. Então, parabéns por todas essas iniciativas, né, com relação à educação, que vão realmente formar o futuro, né, como o senhor bem colocou aqui. E é por isso que a gente está aqui dedicando o nosso tempo, que não é, digamos, que é escasso, né, na nossa correria dia a dia, mas a gente dedica esse tempo aqui para a sociedade, porque a gente realmente acredita nisso, né? Acredita que pode melhorar com relação tanto aos neurocirurgiões como a vida de quem eles cuidam, né? E para arrematar o que o senhor pensa em fazer durante os 2 anos de gestão, o senhor comentou sobre alguns pontos, sobre as suas propostas, tudo. O senhor gostaria de colocar um pouco como que o senhor pensa em colocar essas propostas em práticas, dar algum exemplo para a gente... Um exemplo prático, nós vamos ter um departamento de segunda opinião para as operadoras, que a gente vai colocar para as operadoras, que o ideal seja um departamento apropriado, que seja imparcial. Esse departamento vai ter os melhores especialistas, como nós temos dentro da nossa sociedade. Esse é um exemplo. Outro exemplo, nós vamos ter uma comissão executiva que vai trabalhar com Brasília. Tem que trabalhar, não tem jeito. Não importa se é esquerda, nós somos neurocirurgiões. Nós vamos operar pessoas de esquerda, de direita, nós vamos operar todos os tipos de pessoas, seja qualquer raça, religião, opção sexual, nós somos à parte, nós somos neurocirurgiões e que temos uma função a fazer. E uma das coisas é criar caminhos, departamentos que tenham essa comunicabilidade, esse acesso com os órgãos que podem mudar. E democraticamente, sem dúvida, não pode ser nada por força. As coisas aqui nesse país, graças a Deus, são democráticas, depende de votação, de leis, e nós vamos continuar propondo às pessoas que organizam as leis, aos juristas, mudanças para que a gente possa ter um caminho mais seguro, mais apropriado para beneficiar os pacientes. Excelente, muito bom, doutor Paulo. Estão surgindo algumas dúvidas aqui
para a gente explicar um pouquinho para o pessoal que está aqui assistindo. O Paulê Godinho está perguntando se médico não pode votar. O filho dele é médico há 1 ano e meio e ele gostaria que o filho pudesse votar lá. Então, é assim, só para vocês entenderem como que funciona. Só os neurocirurgiões, né, como o doutor Paulo citou, que fazem parte da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, que estão adimplentes. Então, são pessoas específicas que fazem parte da sociedade que têm o direito de votar. E eu até peço para que vocês que estão residentes, que têm os chefes de serviço ali, que estão acompanhando, compartilhe essa live com todos os colegas neurocirurgiões que vocês conhecem, para conhecerem as excelentes propostas, né, que o doutor Paulo está trazendo aqui para a gente. Porque é exatamente a partir desse momento que a gente definir ali, né, nessas 24 horas de votação, que a gente vai ter realmente o doutor Paulo e essa chapa União SBN, doutor Paulo junto com o doutor Geraldo, junto com todo esse time brilhante que ele citou aqui para a gente, e muitos outros mais, né, que se a gente fosse ficar citando todo mundo aqui, né, doutor Paulo, a gente ia continuar algumas horas aqui de live, mas eu gostaria de parabenizar a sua iniciativa, o seu trabalho pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, não só agora, né, na sua gestão, mas que já vem aí desde 94, desde que o senhor ingressou, então são décadas aí trabalhando em prol do neurocirurgião, em prol da educação, né, na neurocirurgia. Então, em nome da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, eu parabenizo o senhor, desejo todo sucesso também e que durante essa eleição aí, eu acredito que só vai ser o coroamento, né, digamos, dessas suas propostas e o coroamento desse trabalho que o senhor já tem feito aí ao longo dessas décadas. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui. Esse caminho criado pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia e com o seu departamento de comunicação, que a Vanessa dirige com propriedade, faz com que a gente só fortaleça a democracia dentro do nosso país, a democracia dentro da sociedade brasileira, que é uma sociedade inclusiva e que meritoriamente tenta fortalecer cada vez mais o nosso local, nosso lugar como neurocirurgião dentro da sociedade. Porque realmente o nosso caminho é um caminho espinhoso, árduo, mas uma coisa eu falo para o jovem: nada vence o trabalho. Então, continuem trabalhando, continuem acreditando. Pode ter certeza que os grandes obstáculos podem ser derrubados, mas depende de trabalho, depende de acreditar, depende de seguir uma filosofia. E essa filosofia não é o atalho, é o caminho de trabalho. Excelente. Fica a lição de vida, né, aqui nesse momento. Doutor Paulo, vamos tirar uma foto só para a gente finalizar aqui. Se puder olhar para a sua câmera, dar um sorriso. Isso, só para a gente finalizar. O Paulo Godinho até estava comentando aqui que estudar e trabalhar sempre, né? Acaba sendo a nossa filosofia de trabalho e de evolução, né? Aí junto com tudo que a gente tem, que a sociedade oferece, que certamente na sua gestão vai continuar trilhando esse caminho e melhorando cada vez mais, né, a educação dentro da sociedade, para os residentes e para todos os associados também. Então, todo mundo parabenizando aqui, o doutor Hugo Dória entrou aqui, está parabenizando, E também faz parte do nosso grupo e conto muito com ele, é um grande amigo, junto com o Féres, que vem nos ajudando há muitos anos. Excelente, um abraço aí para o Hugo Dória. E várias pessoas aqui parabenizando também, até pelo excelente profissional que o senhor que acaba levando, né, esse ensino e essa bandeira da educação para o paciente, né? Então, isso acaba, aqui na live a gente está vendo bastante gente elogiando o seu trabalho também. O doutor Dória até está comentando que ele
o senhor tem o apoio dele de forma total. Então, apoio total Sim, aqui. ele é um Comentando aqui. companheiro de muitas jornadas aí, e é um orgulho muito grande ter o grupo de vários profissionais que são da Escola Paulista, da Santa Casa, da Beneficência, do Heliópolis, lá de Goiânia, o Herbert Souza, que é um grande amigo, como eu já citei, né, o Oswaldo Vilela, Lore, eu tenho um orgulho muito grande que ao longo desses 36 anos de carreira eu agreguei muito, tenho muitos amigos que acreditam em mim e sempre acreditaram, e graças a eles eu consegui chegar onde eu cheguei, também por esse apoio e acreditar em mim. E sempre me compromissei. E esses compromissos são como honra e parte do que faz o nosso DNA, lutar por vocês. Excelente. Muito obrigada, doutor Paulo, pelo seu tempo, né, aqui conosco, por tirar todas as dúvidas, explicar um pouco mais sobre a União SBN, né, essa chapa que vai vir, que vai ter essas eleições. Então, anotem na agenda, já salva no seu calendário, entre 29 e 30 de setembro, essas eleições vão acontecer. Até lá, já verifica, se você entra na área do associado, você consegue verificar se está tudo certinho, se você está adimplente, se está faltando alguma anuidade, alguma questão. Então, deixa tudo redondo até lá para que você possa contribuir e participar aí dessa votação e participar desse momento, né, tão importante para a sociedade, que seria dar esse apoio, né, digamos aí para o doutor Paulo por todo o trabalho que ele já tem feito ao longo de todas essas décadas. Eu agradeço muito, muito obrigado. Boa noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite. Até lá.